isso aqui, e aí a gente já vai para essa etapa aqui. Coloca assim, por favor. É importante observar a diferença entre desconcentração e descentralização. A diferença? Entre desconcentração e descentralização. Bom, na desconcentração, existe somente uma pessoa jurídica. Vírgula, que distribui as competências entre seus próprios órgãos e agentes. E a gente? Entre seus próprios órgãos e agentes. Ponto. Nesse caso, ocorre controle hierárquico. Ponto. Aí na linha de baixo. Por outro lado, desculpa. Aí na linha de baixo, coloca assim. Por outro lado, na descentralização, vírgula, a administração direta distribui suas competências para outras pessoas jurídicas. Aí abre um parênteses e coloca assim: entidades da administração indireta. Da administração indireta. Ponto. Nesse caso, haverá controle finalístico. Aí coloca assim, entre parênteses, vínculo. Pode vir esse dois nomes, tá? São sinônimos de controle finalístico e vínculo? Não são sinônimos, mas são formas diferentes de abordar, assim. Quer dizer a mesma coisa que eu digo assim, no direito administrativo. Vai dizer assim que
tem um vínculo, a entidade de administração direta vai ter um vínculo, né, que não é hierárquico. Um vínculo que não é hierárquico. Ah, tá. Tá? Então vamos começar com o primeira pessoa jurídica da administração indireta, que são as autarquias. As autarquias, gente, dizem que são serviços autônomos criados por lei. Serviços autônomos criados por lei. E caracterizam-se por serem pessoas jurídicas. A gente já viu aqui que tem personalidade jurídica própria, né? Pessoas jurídicas de direito público. Então, ó, se vier um conceito na prova de vocês falando, dentre as entidades da administração pública indireta, aquela caracterizada por serem serviços autônomos criados por lei, com personalidade jurídica do direito público, são as autarquias. O que significa isso, gente? O que significa uma pessoa ter uma pessoa jurídica de direito público e uma pessoa jurídica de direito privado? Vamos pensar grosso modo, a gente vai ver que tem exceções aqui, mas vamos pensar grosso modo. O cara que trabalha no ponto frio é uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado? Privado. Privado. Ele é regido pela CLT ou pelo Estatuto dos Servidores? CLT. CLT, né? O ponto frio, ele precisa fazer licitação para comprar ou ele compra o produto que ele quiser? Como ele quiser. Então vocês perceberam que as regras de direito privado são diferentes das regras de direito público? Se a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, significa o quê? Ela precisa de contratar por licitação como regra? Sim. Ela precisa fazer concurso público como regra? Seus servidores são estatutários como regra? Sim. Então isso quer dizer a diferença entre ser uma pessoa jurídica de direito público e direito privado. A forma como desempenham as suas atividades. Se o vínculo é maior com o direito público ou com o direito privado. Tá? Então falou em pessoas jurídicas de direito público, vocês vão pensar logo nisso, ó. Como regra tem que licitar para comprar, como regra tem que fazer um concurso público para entrar, né? Uma série de atividades. Tranquilo? Então vamos botar um exemplo de algumas autarquias aqui para a gente lembrar. Não precisa memorizar quem é autarquia e quem é só para a gente saber e colocar nosso pensamento na prática, né? Então o INSS é uma autarquia, o DINIT é uma autarquia, as agências reguladoras são autarquias, a gente vai trabalhar aqui, a Anatel é uma autarquia em regime de... Eu não vou nem botar ela aqui, porque ela vai entrar lá no outro, mas ela é uma autarquia, tá? Eu errei essa questão aí porque eu coloquei aqui no meu caderno que Detran era uma autarquia, mas é no Rio de Janeiro. É no Rio de Janeiro. Então eu fiz uma questão de uma outra cidade, não tá certo, aí depois eu olhei, não tá. Por exemplo, em Minas, o Detran é um órgão que pertence à Polícia Civil, que é outro órgão. Então, é um órgão dentro de outro órgão. O cara que passa para a Polícia Civil de Minas, ele pode cair no Detran. Aqui não, aqui é uma pessoa jurídica à parte. Tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que tomar cuidado com isso. Se for questão de outro estado, no Rio de Janeiro o Detran é uma autarquia, faz parte da administração indireta. Lá em Minas, o Detran é um órgão da Polícia Civil, faz parte da administração direta, está dentro do estado de Minas Gerais. Aqui tem alguns, tá? Aí, as fundações públicas. Aqui, gente, a gente tem dois tipos de fundações públicas. Tem a de direito público e a de direito privado. Então, fundação pública e direito público. Por exemplo, FUNAI, Fiocruz,
seguem as mesmas regras das autarquias, porque elas também são de direito público. Então, elas são criadas por lei específica, criadas por lei específica. Tanto que alguns chamam de autarquia fundacional. Já as fundações públicas de direito privado, tem uma que é a Fundação José de Anchieta, ela não é criada por lei específica, mas sua autorização é por lei. É autorizada a sua criação. Autorizada por lei a sua criação. A caneta azul no vídeo parece que tá toda borrada. Hã? A caneta azul no vídeo parece ser toda borrada. A preta fica nítida. Então falou assim, ó, serviços autônomos criados por lei, autarquia. São pessoas jurídicas de direito público, autarquia. As fundações públicas podem ser tanto direito público quanto direito privado. Se for direito público, é que nem autarquia, criada por lei específica. Se for direito privado, não é criada por lei, mas vai sair uma autorização por lei para sua criação. Olha a diferença. Uma fundação pública de direito público, que nem a autarquia, veio uma lei, que nem o Detran, tá? Vou contar para vocês como é que foi a história do Detran e a história do Rio Previdência, que é uma outra autarquia do estado do Rio de Janeiro. Veio uma lei falando, está criado o Detran, uma lei específica, só para isso. Veio uma lei falando, está criado o Fundo Único de Previdência Social do estado do Rio de Janeiro, Rio Previdência, pronto. Já está criado, não precisa de mais nada. É só fazer o concurso e botar o pessoal para trabalhar. Tudo bem? Se a fundação for de direito privado, aí não vai ser essa regra que eu falei, de criação por lei específica. Vai ser autorização por lei para criação. Vai vir uma autorização legislativa. Pode ser criado uma fundação de direito privado, uma fundação pública de direito privado. Mas já está criada? Não. Pode ser criada. Precisa ainda registrar em cartório. Então é diferente, tá? Por isso que eu botei ali o texto, para vocês perceberem a diferença. As autarquias das fundações públicas de direito público, elas são criadas por lei específica. Mas as fundações públicas de direito privado têm autorização por lei para criação. Não é que já está criado. Tudo bem? Posso apagar aqui, gente? Você aqui confiando? Ó, então já botamos as duas primeiras, autarquias e fundações públicas. Vamos botar agora empresa pública e sociedade de economia mista. Tem muita questão que sai daqui. Aqui a gente até vai ter um quadro diferente. Empresa pública. Sociedades de economia mista. Ambas fazem parte da administração indireta, tá? Algumas coisas em comum e algumas coisas vão diferenciá-las. Em comum, ambas vão ser chamadas de estatais. Estatais. Então, se fala assim, fazem parte da administração pública indireta na condição de estatais. Quem são? Bolsa de Economia. Autarquia estatal? Não. Fundação pública estatal? Não, estatais. Ambas são pessoas jurídicas do direito privado.
tem personalidade jurídica, mas direito privado. Pessoas jurídicas e direito privado. Pessoas jurídicas de direito privado. O que significa isso, gente? Seus funcionários serão empregados públicos ou servidores públicos? Empregados públicos. Empregados públicos serão servidores estatutários ou serão seletistas? Seletistas. Seletistas. Então, CLT. Terão estabilidade ou não terão estabilidade? Não terão. Não terão estabilidade. Se são pessoas jurídicas de direito privado, vão ser criadas por lei específica ou vão receber autorização para a criação? Autorização. Autorização legislativa para a sua criação. Então não são criadas por leis específicas que nem eu está aqui, né? Até aí elas estão iguais, então? Ambas são estatais, ambas são pessoas jurídicas de direito privado, ambas recebem autorização legislativa para sua criação. Aí começam a surgir as diferenças. Então olha só, vou até botar uns exemplos aqui para facilitar, tá? Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras, empresas públicas, empresa de Correios e Telégrafos, Caixa Econômica Federal. Olha só, se eu falo que uma instituição, uma sociedade de economia mista, o que significa isso? Vamos imaginar que você tem estudo e não estudaram nunca isso, nunca viram nada. Se a economia é mista, ela é de uma entidade só ou ela tem mais de uma entidade na sua economia? Mais de uma. Mais de uma. A economia é mista porque são várias sociedades, vários societários. Então aqui, gente, a gente tem capital público e privado, né? A gente provavelmente ouviu falar no momento que tem um conhecido que ele tem umas ações da Petrobras. É possível? É, porque o capital aqui é público e privado. Então o capital é público e privado na sociedade de economia mista. O capital é misto. Mas ele é, na maior parte, público. Obrigatoriamente, a maior parte do capital de uma sociedade de economia mista tem que ser público. Tá? Porque senão, vocês imaginam o seguinte, a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, que está lá todo o petróleo do Brasil lá, né? E aí, se a maior parte do capital fosse privado, imagina o petróleo na mão do privado e não do público. Seria ruim, né? Então, uma sociedade de economia mista, o capital, majoritariamente, maior parte, é público. Então, capital majoritariamente público. Na empresa pública, o capital é exclusivamente público, é todo público. Não pode ter capital privado na empresa pública. Então aqui, o capital é exclusivamente público.
Olha quanta diferença. Quanta coisa a gente já botou aqui já nessas. Ó, então a gente já viu coisas comuns, né? Mas já vimos algumas diferenças, né? A sociedade de economia mista, quando vocês olharem a Petrobras, vai estar assim, Petrobras SA, Banco do Brasil SA. O que significa isso? Ela só pode ser composta sob uma forma de sociedade específica chamada sociedade anônima. Então, das várias formas que uma empresa pode se constituir, a sociedade de economia mista só pode se constituir sob a forma de sociedade anônima, SA. Só pode ser sociedade anônima. SA. E a empresa pública? Ela pode ter qualquer forma empresarial. Ela pode ser uma SA, mas pode ser uma limitada, pode ser uma de responsabilidade, pode ter qualquer forma societária. E por fim, diferenciando empresas públicas e sociedade de economia mista, a gente tem uma distinção que é feita pela Constituição Federal, no artigo 109 da Constituição. Quando a gente vai ler o artigo 109 da Constituição, ele fala para a gente assim, ó, é competência dos juízes federais. Aí vai falar, julgar causas em que estejam envolvidas suas autarquias, empresas públicas e papapá. Não fala sociedade de economia mista. Então o que a gente entende? Sempre que tiver uma empresa pública federal, como por exemplo, a Caixa Econômica Federal, a empresa de Correios e Telégrafos, quem vai julgar essa empresa pública federal, uma causa contra essa empresa? A Justiça Federal. Justiça Federal. Mas se a causa for contra uma sociedade de economia mista, ainda que federal, por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, quem vai julgar a causa é a Justiça Estadual, mesmo sendo federal. É a Justiça Estadual que vai julgar a causa. Por quê? Porque a Constituição só falou em empresa pública. Então, olha só, se eu tiver uma ação, né, cheguei lá na Caixa Econômica Federal e na hora de passar no detector, houve um constrangimento qualquer, me senti incomodado, entro com uma ação porque fiquei preso ali na porta giratória da Caixa Econômica, né? Vou entrar com uma ação na Justiça Federal. Agora, se a mesma coisa acontecer no Banco do Brasil, ainda que o Banco do Brasil seja federal, eu vou entrar com ação na Justiça Estadual. Viram a diferença? E o cara pega isso na prova. Palavra. Vamos pegar esse caso aí, caso você vai lá, entrou com a ação e ganhou a ação lá, mas por um motivo ou outro, o banco não te pagou, o Banco do Brasil, a União, ela tem que te pagar ou... E aí ele vai entrar com uma ação, porque assim, aqui, é boa pergunta do Rafael, porque aqui eles têm personalidade jurídica própria. Isso aí, então ele responde, essa é a pergunta dele, né? A União, ela só responderá subsidiariamente. Se o ente federal, se a entidade federal não tiver condições de pagar. Se tiver condições de pagar, a gente vai, vamos dizer, entrei com ação contra o Banco do Brasil, não pagou, né? Sim. Ou certo, tinha que entrar contra o Banco do Brasil. Aí, eu vou buscar novos modos coercitivos dentro da própria Justiça Estadual, porque o Banco do Brasil é Justiça Estadual. Eu não aciono a União, entendeu? Eu continuo insistindo em novas maneiras, penhora, alguma outra forma que o Banco do Brasil vai pagar. A União, ela só vai, o Estado também, ele só vai entrar no polo passivo subsidiariamente, se ficar comprovado que a instituição que você entrou com a ação não tinha recurso para te pagar, não tem recurso para te pagar. Se não for isso, ele não entra. Tá? Você tirou a dúvida agora, porque
Para mim, por exemplo, entrou com uma ação. Por ser duas pessoas jurídicas, ela também é acionada, mas não porque nesse caso elas... É a pergunta do Rafael. Porque assim, se fosse um órgão, a gente ia entrar contra a União ou contra o Estado, né? Mas não é um órgão, é a pessoa direito. Ela responde. Se ficar comprovado que ela não tem recurso, aí a União responde subsidiariamente. Subsidiariamente é assim, em segundo momento. Mas se não tiver essa comprovação de que o pagamento não é por falta de recursos, vão incidir outros mecanismos de constrição sobre esse ente. Então, assim, é insistir contra o Banco do Brasil, contra a Caixa Econômica. Tá? Eu acho que até o certo, né? Se ele já é uma instituição jurídica própria, ela tem que segurar as pedreiras dela. Porque, por exemplo, você pega a empresa pública federal, o capital é exclusivamente público, né? Então, assim, tese não vai ter essa justificativa de que não tem o capital. Porque se eu entrar contra a União, o capital também é exclusivamente público. Então vai ficar na mesma. Então, só coloque vamos colocar essa observação aqui. Como não dá para colocar aqui embaixo, essa eu vou ditar, tá? Essa do Fórum de Ação, tá? Fórum competente. Aí, além disso aqui, coloque assim: se a empresa pública for federal, o fórum competente para julgamento, se a empresa pública for federal, o fórum competente para julgamento será a Justiça Federal. Ponto. Caso a sociedade de economia mista seja federal, Seja federal de novo? é federal de novo. Porque é exatamente essa pegada aí mesmo, entendeu? Porque a armadilha é a gente achar que é federal vai ser na Justiça Federal. Não é. Se a Sociedade de Economia Mista for federal, o fórum competente para julgamento será a Justiça Estadual, sublinhe isso, a Justiça Estadual. Então, olha só, falando da administração indireta, né? Falando das autarquias, são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei específica, né? Falando das fundações públicas, pode ser direito público ou direito privado. A direito público criada por lei específica, a direito privado, autorizada a sua criação por lei específica, né? Falando das estatais, as empresas públicas e sociedade de economia mista. Todas as duas são pessoas jurídicas de direito privado. Seu pessoal vai ser regido pela CLT, tá? Todas as duas têm personalidade jurídica de direito privado. Todas as duas têm autorização legislativa para sua criação. O que tem diferente entre elas? Na empresa pública, o capital é totalmente público, tá? Ou, por exemplo, na Caixa Econômica. E na sociedade de economia mista, como o próprio nome já diz, o capital é misto, mas é majoritariamente público. A maior parte do capital com direito ao voto, capital social, é público. Na empresa pública, ela pode ter qualquer forma societária, ela pode ser uma limitada, uma SA, enquanto que na sociedade de economia mista só pode ser uma sociedade anônima, uma SA. E o seu fórum para a competência da sua julgamento das suas ações. Se for ação de uma empresa pública federal, vai ser julgada pela Justiça Federal. E se for ação contra uma sociedade de economia mista federal, vai ser julgada pela Justiça Estadual. Tudo bem? Tranquilos?
só para a gente encerrar bem e aproveitar esses minutinhos. A gente tem uma figura chamada agências reguladoras, né? As agências reguladoras, elas não são uma nova modalidade de pessoas jurídicas da administração indireta. Elas são autarquias, só que elas são autarquias diferentes, são autarquias em regime especial. Posso apagar aqui? Então, se vier uma questão na prova falando assim, as agências reguladoras, novas modalidades de pessoas jurídicas a integrar de administração direta errada. Não são novas, são autarquias, né? Agências reguladoras são autarquias em regime especial. Em regime especial. Fábio, que regime especial é esse, então? É um regime em que essas agências, essas autarquias, elas vão ter mais autonomia. Porque imagine o seguinte, vamos lembrar de algumas agências reguladoras aqui juntos, gente. A Anatel é uma. Ó, Anatel, Agência Nacional do Petróleo, Agência Nacional do Transporte Terrestre, Agência Nacional da Aviação Civil, Agência Nacional de Cinema, Agência Nacional de Energia Elétrica. São várias, né? Todas elas, gente, mexem com ramos de extrema importância, com muito volume financeiro, muitos interesses. Então imagina, qual é a função da agência reguladora, gente? Fiscalizar, normatizar, né? Regular o mercado. Tanto que quando começa a faltar luz, aí vem a ANEEL e começa a apertar a Enel, a Ampla, né? Quando começa a ter problema nas comunicações, vem a Anatel em cima. Quando estão os problemas das empresas aéreas, toda hora atrasando, perdendo bagagem do pessoal, veio a Agência Nacional da Aviação Civil, né? Então o que acontece? A agência reguladora, ela é feita para normatizar, fiscalizar, regulamentar um determinado órgão. Só que são órgãos que têm muito volume financeiro, muito interesse poderoso. Então essas agências, elas devem ter um regime especial. O que é um regime especial? Os seus dirigentes, eles devem ter uma proteção a mais do que o dirigente de uma simples autarquia. Eles têm que ter um mandato fixo para desempenhar o seu trabalho. Eles não podem ser penalizados por qualquer motivo. Eles só podem perder o cargo ou decisão judicial transitada no julgado, ou processo administrativo, ou se ele renunciar. Então são hipóteses específicas que dão maior autonomia para os dirigentes das agências reguladoras. Isso se chama autarquias em regime especial. Um regime especial. Oi? Tem um mandato fixo. E o mandato fixo vem na lei do cargo. Então, por exemplo, cada um aqui vai ter um. A Anatel vai ter um mandato fixo de seus dirigentes na sua lei. A ANP vai ter outro mandato fixo. Antes disso, o cara não pode ser demitido, não pode ser exonerado, né? Ele não pode ser exonerado. Mas ele é indicado? Indicado, na maioria das vezes, pelo presidente da República. Mas Né? aí, dependendo do prazo, entrou outro e não pode mexer. Tem que esperar esse prazo. É, o prazo do mandato, tem que esperar. Porque senão o que acontece? Esse cara ficava frágil e suscetível à política, né? Ah, tira esse cara de lá, e o presidente tira. Não é livre exoneração. Então ele tem um mandato fixo. Lógico que ele pode perder o cargo, ou se ele renunciar, ou tiver um processo administrativo que transita em julgado, cometeu alguma irregularidade, ou um processo judicial. Mas não é uma livre nomeação e livre exoneração. Mas nesse caso, todos passam por concurso público ou não? Não necessariamente. Pode ser um servidor efetivo, nomeado por um cargo de comissão, mas pode ser também alguém de fora para assumir esse cargo. Tá? É um cargo de comissão. Perceberam que é uma autarquia em regime especial? Então as agências reguladoras, ela é autarquia em regime especial por quê? Porque seus dirigentes têm um mandato fixo e tem algumas proteções contra a pressão dos órgãos regulados. No mais, é tudo igual a uma autarquia. O cara é servidor estatutário, é criado por lei específica, tudo que uma autarquia tem.
Tá? Vamos colocar essa observação que a gente fecha esse encontro de hoje. Coloque assim, por favor. As agências reguladoras não são uma nova espécie de pessoa jurídica. Vírgula. Já que são autarquias em regime especial. Ponto. Possuem maior autonomia funcional e administrativa. Ponto. Seus dirigentes possuem maior garantia gerando estabilidade durante os seus mandatos. Durante os seus mandatos. Ponto. Sua função é de fiscalizar regulamentar e controlar um determinado serviço público ou ramo de atividade. Aí vamos colocar alguns exemplos só para a gente lembrar depois, tá? Anatel, Ancine, ANP, ANAC, ANTT e etc. Exceto a BIM. Hã? Exceto a BIM, que não é uma agência reguladora. Né? Você botou outra vez. Que a BIM não é agência Ah, reguladora. é a BIM, é isso aí. A Boa. BIM não é. Boa, a Evelyn lembrou aqui, a BIM não é, tá, gente? Porque às vezes a gente fica aquele negócio que é agência, né? A agência é a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, mas ela não é uma agência reguladora, tá? Boa. Tudo bem, gente? Tranquilo, então a gente vai encerrar por hoje. Obrigado a vocês aí pelo companheirismo aí, pelo esforço. A gente sabe que é assim mesmo, mas não tem outra forma, a gente passar por concurso não tem outra forma. O formato é esse. Mas é bom. Para quem gosta de estudar, está acabando. Está acabando. Temos mais um encontro. E aí no próximo encontro a gente vai fazer improbidade, licitações, os temas um pouco mais espinhosos que a aula de hoje. Mas não deixe de vir não, tá, gente? Faz um negocinho pra tomar. É. Um Red Bull da água. Você toma um negocinho. Daqui a 15 dias, né? Mais ou menos.